Turma, tudo bem com vocês? Na aula do dia 25 e também na aula do dia 30 de novembro, nós iremos estudar o conteúdo divisão de número natural por fração. Nesse vídeo eu vou estar mostrando um exemplo concreto, uma situação real, onde a gente vai aplicar a seguinte divisão envolvendo frações. Então a gente vai fazer a divisão do número 2 pela fração 1/2 de uma forma concreta, ou seja, vocês às vezes devem se questionar, poxa, em que situação real eu vou usar uma divisão de frações? Pois então aqui no nosso experimento, nós vamos precisar aqui de uma garrafa com 2 litros de água, tá? Então aqui eu só coloquei um corante azul para que vocês consigam visualizar melhor, tá? Então a gente vai ter aqui os 2 litros, que a gente vai dividir ele em garrafinhas menores, que vão pensar que vocês vão sair de casa, e querem levar um pouco de água junto, carregar 2 litros de água fica complicado, Geralmente a gente leva aquelas garrafinhas de 500 ml, Ou a gente pode representar, que ser 500 ml é meio litro, Então esse meio litro a gente vai representar pela fração 1/2. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos dividir os 2 litros de água por garrafinhas de meio litro, E a resposta, então, do nosso cálculo vai ser a quantidade de garrafinhas que a gente vai conseguir encher usando esses 2 litros de água. Vamos, então, ao experimento. Então, com a ajuda de um funil, Então, eu vou começar a preencher as nossas garrafas. Bom, pessoal, terminei então de encher as garrafinhas, Então, no total aqui a gente encheu 4 garrafinhas de meio litro, E só lembrando então, inicialmente nós tínhamos 2 litros aqui na garrafa grande, dividido por 1/2, então o resultado do nosso cálculo é o número 4, porque a gente preencheu 4 garrafinhas. Bom, turma, nós fizemos então o experimento, O exemplo prático, e nós vimos que 2 dividido por 1/2 é igual a 4. Mas como então que fica o nosso cálculo? Então, pela regra da divisão de frações, a gente sempre vai repetir o número que aparece aqui antes do sinal de igual. Então, aqui vai ficar 2. Aí, a gente vai fazer a operação inversa, que é multiplicar pelo inverso aqui da segunda fração que aparece. Então, aqui a gente tem a fração 1/2. O que seria o inverso do número? Então, nesse caso aqui, a gente tem o número 1 em cima, que é o nosso numerador, e embaixo nós temos o número 2, que é o denominador. Para escrever o inverso de 1/2, a gente vai trocar o 1 e o 2, a gente vai trocar os valores de lugar. Como assim? O 2, que é denominador, vai ser o numerador. E o 1, que é nosso numerador, vai ser denominador. Em outras palavras, aqui o 1 que está em cima vai ficar embaixo e o 2 que está embaixo vai ficar em cima. Então, o inverso de 1/2, na verdade, é o número 2, Porque se a gente fizer 2 dividido por 1 é 2. Então, aqui a gente só faz a continha, Então, 2 vezes 2 vai ser igual a 4 sobre o 1, que é igual a 4. Bom, pessoal, então nós vimos na prática como ocorre a divisão de 2 por 1/2, vimos como se faz o cálculo. E se a gente tiver o contrário, 1/2 dividido por 2? Então, também vou demonstrar aqui para vocês. Então, a gente vai aproveitar aqui, que a gente já tem uma garrafinha de meio litro cheia, E vamos encher, então, aqui
a garrafa de 2 litros e ver que fração nós teremos como resposta. Bom, para nos ajudar, o que eu fiz aqui, ó? Eu fiz algumas marcações na nossa garrafa, tá? Então, eu marquei aqui, ó, onde a gente teria meia garrafa, né? E marquei onde nós teríamos aqui a metade da metade, ou seja, a fração 1/4, né? Então, aqui nós estamos vendo a resposta do nosso cálculo. Então, 1/2 dividido por 2 é 1/4. Bom, turma, no segundo exemplo, então, que eu mostrei nesse vídeo, a gente fez o contrário, né? A gente dividiu o 1/2 pelo 2, ou seja, aqui a gente tem a divisão da fração por um número natural, ou a gente pode também chamar de número 2 inteiros, tá? Nesse caso, a regra é a mesma, tá? A gente também vai reescrever o primeiro valor aqui e multiplicar pelo inverso do segundo, mas qual que seria o inverso do segundo, tá? Então, o que a gente vai fazer nesse caso? Então, antes de multiplicar, a gente vai ter que colocar o 1 embaixo. Então, sempre que a gente tiver uma divisão, que o segundo número aqui não for uma fração, a gente vai ter que escrever esse 1 embaixo, tá? Então, agora a gente aplica a regra. Então, a gente copia o número que está aqui antes do sinal da divisão, que é o 1/2. Aí, a gente vai multiplicar pelo inverso desse número que está depois do sinal de divisão, né? Então, aqui a gente tem o 2 sobre o 1, né? O 2 em cima, o 1 embaixo. Então, trocando esses valores de lugar, a gente vai ficar com o 1 em cima ou 2 embaixo, ou seja, a fração 1/2. Nesse caso aqui, quando a gente tem multiplicação de fração por fração, né? Que nós até algum momento nós só tínhamos visto a parte de multiplicação de número por fração. O que a gente vai fazer? A gente multiplica os dois números de cima, coloca a resposta, multiplica os dois de baixo, coloca a resposta. Então, multiplicando os nossos numeradores, 1 vezes 1 é 1, e 2 vezes 2 aqui embaixo, o denominador fica 4, ó. Então, nossa resposta é 1/4, que a gente também conseguiu ver na parte prática do nosso exemplo.